Olá, eu sou a Esther Benites, do curso de Química Bacharelado, e o nosso trabalho é sobre o tópico de volume por camadas cilíndricas, que é o tópico 2.6, e nós somos do curso de Química, Engenharia de Alimentos e Engenharia de Produção. Bom, eu vou começar falando uma breve introdução sobre o conceito e objetivo. Bom, na prática industrial, é comum que recipientes destinados ao armazenamento ou ao processamento de materiais não possuam formas geométricas elementares. E, frequentemente, esses recipientes são projetados a partir da combinação de superfícies cilíndricas, cônicas e esféricas, de modo a atender simultaneamente a critérios de resistência estrutural, otimização de espaço e eficiência no escoamento. Diante dessa realidade, o cálculo exato do volume de tais recipientes torna-se indispensável, pois ele permite estimar com precisão a capacidade de armazenamento, ele viabiliza o controle rigoroso de processos químicos e alimentícios e assegura maior eficiência logística em ambientes produtivos. Do ponto de vista matemático, uma das ferramentas clássicas para a determinação de volumes é o método dos discos e das arruelas, que possibilita a obtenção de volumes de sólidos de revolução a partir de integrais relativamente acessíveis. Entretanto, em certas situações, a determinação da área da seção transversal pode se mostrar inviável ou a integral resultante pode apresentar complexidade excessiva. E nesses casos, nós recorremos a um procedimento alternativo, que seria o método das camadas cilíndricas. E esse método, ele constitui uma abordagem eficaz para o cálculo de volumes, ampliando as possibilidades de análise e oferecendo maior flexibilidade em problemas dos quais as técnicas anteriores encontram limitação. E neste trabalho, nós vamos falar sobre os fundamentos desse método e vamos falar também sobre sua aplicação em diferentes contextos. Oi, professora, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Tainá Raquel, sou de Química Tecnológica, bacharelado. Eu vou falar um pouco sobre as camadas cilíndricas, sua fórmula principal e, posteriormente, vai ser sobre suas variações. Como vimos anteriormente a explicação da Esther, que é um método cilíndrico, é uma forma alternativa de calcular os volumes, mas a gente precisa ver como isso exatamente funciona e como aplicamos esse método. Por exemplo, onde vamos ter a figura 2.25 da apostila da senhora mesmo, onde temos um tubo oco, tendo o raio 1 de um tubo e o raio 2 de outro tubo, a altura desses tubos, e o que sobra é essa parede, onde vamos chamar de camada cilíndrica. Então, para encontrarmos esse volume, temos que ter a seguinte lógica, onde vamos pegar a área da base de fora e a área da base de dentro, e multiplicar tudo isso pela altura. Porém, esse cálculo ficaria o volume igual a πr ao quadrado de 2 menos πr ao quadrado de 1 e multiplicado por h. Mas, organizando isso matematicamente de uma forma que fique mais explicativa para a gente saber este volume, vamos ter a seguinte fórmula: o volume de 2π, a média entre esses dois raios, a altura e a espessura dessa camada cilíndrica. Então, vamos ver que esse volume sempre vai depender do raio, da altura e da espessura da camada. Porém, agora pensando como seria se tivéssemos várias camadas, só que bem finas e agrupadas umas nas outras. Então, vamos precisar somar essas camadas para assim obter o volume inteiro deste sólido, sendo ele um tubo, um cilindro, uma esfera ou um cone. Então, vamos obter a seguinte fórmula principal, que é o volume da integral de A até B, 2π x f de x dx, onde o nosso x vai ser o raio, f de x a nossa altura, A e B o intervalo desses limites marcando a nossa região. Então, esse método também pode ser adaptado, podendo girar em torno de outros eixos, ou seja, podemos girar um cone, podemos girar uma esfera e um tubo. E também em regiões entre duas funções diferentes, sendo um método bastante versátil no cálculo de volumes. Agora a Amanda vai explicar as suas variações, que são as esferas e os cones, e depois nossos colegas vão dar exemplos e cálculos aplicados nas nossas áreas. Bom dia, boa tarde, boa noite, professora Lilian. Eu me chamo Amanda, sou do curso de Engenharia Química, turma 4, cálculo 2. Hoje eu vou estar falando, né, a importância da revolução dos sólidos, principalmente da esfera, do cilindro e do cone, que é o que a gente mais vê no curso de cálculo 2. Bom, a esfera, ela é utilizada, né, nos tanques de pressurização, que são reservatórios esféricos, né, que para garantir a distribuição uniforme da pressão ou do calor. A relevância da gente usar a esfera é que o cálculo do volume esférico, né, ele permite dimensionar os equipamentos,
corretamente, para a capacidade de armazenagem e projetar os equipamentos seguros sob pressão, evitando um acidente dentro da indústria. O cilindro. Bom, o cilindro a gente usa muito como um reator, um tanque na engenharia química, nas outras engenharias com ênfase industrial. A técnica, né, a gente usa para fazer o volume dos sólidos, para calcular os tanques, das colunas, quando a gente não tem a noção do tamanho, do dimensionamento daquele tanque, para a gente fazer, para colocar os reagentes dentro, no caso seria. Bom, a relevância, no caso, seria, né, para fazer a simulação de escoamento e processo de transferência de massa e de calor. O cone, a gente usa muito em silos de grão, funil, descarga, de tanques com fundos cônicos. Ele permite, né, a armazenagem eficiente dos sólidos e líquidos e facilita a retirada do conteúdo por gravidade. A sua relevância, né, é calcular o volume do cone, essencial para dimensionar corretamente o armazenamento e evitar desperdícios. Oi, meu nome é Emily Flores e vou falar um pouquinho sobre cálculo do volume pelo método das cascas cilíndricas. O exercício proposto é: calcule o volume do sólido gerado pela rotação da área entre as seguintes curvas em torno do eixo y, onde as coordenadas são y igual a x quadrado, y igual a 8 menos x quadrado e x igual a 0. Como resolver? Vamos seguir as seguintes etapas abaixo. É uma receitinha de bolo só para não se perder no caminho. Primeiro de tudo, esboçar e interpretar o gráfico. Segundo, identificar a área de interesse. E por último, montar e resolver a integral. Certo? Então, vamos começar esboçando e interpretando o gráfico. Esse é o gráfico onde a curva de y igual a x quadrado é uma parábola com concavidade para cima que passa pela origem. Isso é, ela é essa curva aqui em vermelho. A curva y igual a 8 menos x quadrado é uma parábola com concavidade voltada para baixo que intercepta o eixo x no ponto y igual a 8. É aqui essa em azul. E a curva x igual a 0 é o próprio eixo y, porque x igual a 0 não tem deslocamento no eixo x, então é 0, certo? Então, para identificar a área de interesse, para encontrar essas curvas, a gente precisa saber onde elas se cruzam, que são esses pontos aqui, A e B. Para saber isso, é só igualar as duas equações. Igualando as duas equações, nós temos duas raízes, porque é uma equação do segundo grau. Essas duas raízes correspondem aos dois lados do gráfico. Isso é, o x vai ser igual a menos 2 e a 2. Como a gente sabe? O exercício falou que é de x igual a 0. Ou seja, a gente vai considerar só a área positiva desse gráfico, certo? Então, continuando, é só montar e resolver a integral. Matou aí. Ó, montar e resolver a integral. Usando o método das cascas cilíndricas, nós vamos montar aqui, ó. Que o volume vai ser 2π, a integral do raio de x, h de x dx. Onde o intervalo de integração de A a B é 0 a 2, o raio da casca é a distância até o eixo de rotação, que é x. A altura da casca é a diferença entre a curva de cima e a curva de baixo. No nosso caso, é a função da parábola de cima, 8 menos x quadrado, menos a função da parábola de baixo, x quadrado. Então, substituindo, fica aqui h de x, que é igual a 8 menos x quadrado, menos x quadrado, igual a 8 menos 2 x quadrado. Montando a integral e calculando as primitivas. Então, substitui essa equação aqui, simplifica ela o máximo que puder, e calcula as primitivas. O básico aqui, bem feito. E, por fim, aplicamos o teorema fundamental do cálculo, substituindo o valor máximo, 2, e subtraindo o valor mínimo, que é 0. Então, a gente tem essa equação aqui, que resolvendo dá 16π unidades de volume. Olha como é simples. Primeiro, interpreta o gráfico, resolve, monta a integral e obtém a resposta. Obrigada pela atenção. Volume do cone por camada cilíndrica, cálculo integral aplicado.
Resolução do exercício. É encontrado o volume do cone gerado quando o triângulo com vértices no valor de 0, 0, 0, R, H, 0, sendo R maior que 0 e H maior que 0, gira em torno do eixo X. Aqui a gente tem a geometria do problema. Quando o triângulo ele gira em torno do eixo X, cada ponto do triângulo descreve uma circunferência girando a sólida de revolução de formas de um cone. Aplicamos a equação da hipotenusa. Essa equação ela é fundamental para aplicar o método das camadas cilíndricas, pois precisamos expressar x em função de y. O método das camadas cilíndricas é ideal para rotações em torno do eixo x, quando a região é mais facilmente descrita em termos de y. Limites de integração e cálculo de limites de integração para y, de 0 a r. Aplicamos a fórmula da integral, constante fora da integral. Então, os limites da integração são determinados pela altura do triângulo ao longo do eixo y, que vai de 0 a r. A integral ela representa a soma de todas as camadas cilíndricas infinitesimais que compõem o cone. E a gente tem a resolução da integral, e após resolver a integral definida, substituímos os limites de integração para obter o valor de r ao cubo sobre 6, e será multiplicado pela constante 2π h sobre r para obter o volume final. O volume final, multiplicando pela constante de volume 2π h sobre r vezes r ao cubo sobre 6, então a gente simplifica e obtemos a fórmula conhecida. Essa fórmula clássica do volume de um cone, confirmando a aplicação correta de método das camadas cilíndricas para este problema. À direita a gente tem o gráfico do triângulo e o cone gerado. O triângulo original, a parte em azul, ela é rotacionada em torno do eixo X. A rotação ela gera então um cone perfeito, onde aqui a gente pode ver os contornos vermelhos, e o volume deste cone ele foi calculado pela integral, usando o método das camadas cilíndricas, aplicando-se as linhas tracejadas, e essa visualização ela confirma geometricamente o resultado obtido através do cálculo da integral. Bom, eu me chamo Felipe Ávila e vim apresentar aqui o exercício 7, né, sobre volumes por camadas cilíndricas. Então eu vou escolher o exercício 7, né, onde nós vamos ter que definir o volume do sólido, né, que resulta quando a região vai girar em torno do eixo Y, para f de x igual a 1 sobre x, delimitado por y igual a 0, x igual a 1 e x igual a 3. Bom, a gente sabe que para fazer essa definição de volume, a gente tem a fórmula, o volume ele vai ser igual a 2 vezes o π da integral de a b de f de x vezes f de x dx, conforme eu vou inserir aqui no vídeo. Ó. Então, a gente tem os valores e eu vou inserir a fórmula aqui. Só que para essa fórmula, a gente precisa saber quem é A, quem é B e quem é f de x. Nesse caso, como o sólido ele vai rotacionar em torno do eixo y, os limites de integração eles vão ser os x's. Então, A vai ser igual a 1 e B vai ser igual a 3, conforme eu insiro aqui na imagem, né? Coloquei A igual a 1 e B igual a 3. E o f de x vai ser 1 sobre x. Aí basta substituir isso na fórmula e a gente consegue encontrar qual que é o volume desse sólido, né? Quando a gente rotaciona essa figura em torno do eixo x, do eixo y, quer dizer. Então, o f de x vai ser 1 sobre x, a gente substitui basicamente na fórmula, né? Conforme eu estou demonstrando aqui, ó. O volume vai ser 2 vezes o π da integral definida de 1 até 3 de x vezes 1 sobre x dx. Isso aqui vai resultar na integral definida de 1 a 3 de dx, que vai ser, ó, como eu vou demonstrando aqui, vai ser a integral definida de 1 dx. Isso aí vai ser igual a 2 vezes o π vezes x, que varia de 3 até 1. Ou seja, vai ser 2 vezes π vezes 2. Resultando, ao final, né, num volume aí de π igual a 4. Basicamente aqui, ó, estou definindo o volume, ele vai ser 2π, que vai multiplicar 3 menos 1, 2π vezes 2, o volume vai ser igual a 4π. Meu nome é João Arthur. Meu nome é Carlos Eduardo. E a gente vai apresentar o trabalho de cálculo falando sobre as aplicações específicas nos cursos, né? Sim. Eu fiquei com a parte da química. Fiquei com a parte da engenharia química. Sobre as aplicações transversais nos casos de erros e medidas experimentais devido às diferenças geométricas. Bom, como a gente sabe, a gente faz medidas em experimentos, geralmente a gente assume que todas as vidraçarias vão ter o mesmo volume.
Só que na prática a gente sabe que normalmente isso não acontece por conta de desníveis de não ser plano, o fundo, às vezes por erro quando está se formando as vidraçarias. E com essas pequenas diferenças geométricas, como superfícies irregulares ou estruturas que não são exatamente iguais, como eu havia dito, essas diferenças causam erros nos resultados, porque nossos cálculos usam uma geometria idealizada que não corresponde em 100% à realidade. Por isso usamos o que chamamos de aplicações transversais, que são métodos alternativos para verificar ou corrigir as medidas, como, por exemplo, medir um diâmetro em vários pontos e fazer uma média ou medir o volume de uma peça por deslocamento de água e comparar com o valor calculado pela fórmula. Isso ajuda a detectar erros sistemáticos e deixar o resultado mais confiável. Em resumo, as aplicações transversais servem para aproximar o resultado do experimento da realidade, mesmo quando a geometria da peça não é perfeita. Eu vou falar sobre aplicação na engenharia química. Vou falar sobre 2 conceitos fundamentais, que são eles o volume de reatores pressurizados e o tempo de residência. Primeiro, a determinação do volume de reatores pressurizados. Em processos industriais, muitos reatores trabalham sob pressão para acelerar reações, manter reagentes no estado líquido e evitar volatilização. O engenheiro químico precisa calcular o volume interno do reator, considerando volume geométrico, depende da forma do reator, cilíndrico, esférico, torisférico, etc. Fórmulas geométricas básicas são usadas. Volume útil, nem sempre o reator é totalmente preenchido, pois pode ser necessário deixar espaço para a expansão de gases, espuma ou agitação. Condições de operação, P e T. A pressão e a temperatura afetam o estado físico e a densidade dos reagentes, alterando o volume necessário. Uma aplicação prática é se uma reação envolve gases. O cálculo do volume leva em conta a equação dos gases ideais, o PVNRT, ou modelos mais avançados como Peng e Robson, para prever o comportamento em altas pressões. Além disso, engenheiros também verificam a espessura das paredes do reator pelo código ASME, ou normas similares, para resistir à pressão interna. Agora, falando sobre o cálculo de tempo de residência de reagentes em função do volume útil. O tempo de residência é o tempo médio que uma partícula de fluido ou moléculas de reagente permanece dentro do reator. A fórmula básica é T igual a V sobre Q, onde o V é para volume útil do reator dado em metros cúbicos e o Q seria a vazão volumétrica da entrada, dada por metros cúbicos sobre segundo. Esse conceito é essencial porque reações químicas levam um tempo característico para atingir a conversão desejada, e o tempo de residência for menor que o necessário, abaixa a conversão. Se for maior, pode haver sobretratamento, formação de subprodutos ou desperdício de energia. Resumidamente, a ideia é: o volume de reatores pressurizados envolve geometria, mais comportamento termodinâmico dos fluidos em P e T elevados, mais segurança estrutural. E o tempo de residência conecta o volume útil com a vazão de reagentes, garantindo que o sistema forneça o tempo necessário para que a reação ocorra de forma eficiente. Olá, professora Lilian, tudo bem? Eu sou Lucas Etinael, da turma 4 de Cálculo 2, e dando continuidade ao trabalho, falando agora da parte da aplicação dessa técnica de integração na engenharia de alimentos. Ela é muito importante, assim como na engenharia química, para projetar, dimensionar e controlar os recipientes usados na produção dos alimentos, e sempre assim visando a melhoria da eficiência da produção. Algumas partes mais específicas envolvem, por exemplo, o tanque de fermentação, calcular o volume desses tanques de fermentação, como que eles vão funcionar, qual vai ser a melhor projeção para esses tanques, para que ele atue de maneira eficiente. Na parte de processamento de fermentação biotecnológica, determinação de volume úteis de bioreatores, que tem muitas vezes partes cilíndricas e esféricas, e a parte da aeração, agitação e taxas de crescimento microbiano, né, nessa parte mais envolvendo a parte da bioquímica. Bom, agora falando sobre a parte da engenharia de produção, ela é muito importante, essa técnica de integração, visando a parte de otimizar recursos, diminuir os custos da produção de determinada substância, planejar estoques e embalagens, assim como também é utilizado na parte da engenharia de alimentos. E mais especificamente também está ligado com o dimensionamento de recipientes e equipamentos industriais, que é uma coisa muito utilizada também na engenharia química. Também falando nessa área, na parte da logística e armazenamento, como por exemplo a determinação do volume de um tanque, de um reator, sem precisar esvaziar ele inteiro, que seria muito, assim, dependendo
da questão muito inviável.